Bem, o programa O Verbo que se fez carne hoje convidou um grande amigo da caminhada de Emaús, o Marcelão. Ele vai falar para vocês sobre viver em comunidade. Ouça com atenção a mensagem que ele vai passar para vocês. Olá, amigos do programa O Verbo se fez carne. Aqui é o Marcelo Maciel, conhecido como o Marcelão da caminhada. E hoje eu venho aqui para passar um recado, para a gente poder bater um papo, aquele papo gostoso e amigo, e poder estar relembrando o que é uma vida em comunidade. Acima de tudo, lembrar que comunidade foi um dos princípios criados por Deus. Sim, muita gente às vezes deixa de estar vivendo esse momento por achar que vivendo sozinho ele vai viver melhor, não consegue conviver com os demais, não consegue conviver com as adversidades. Mas o próprio Deus, desde o Antigo Testamento, vem mostrar que nós somos o povo escolhido. Sim, o povo escolhido por Deus, um povo escolhido para poder caminhar e servir, louvar, adorar. E o principal ensinamento que ele deixou para nós foi da vida em comunidade. No Antigo Testamento, a gente vê Deus organizando, reunindo o seu povo, direcionando, dando caminho, sentido, direção. E já no Novo Testamento, a gente vê o anúncio da Boa Nova. Uma Boa Nova que vem trazer a justiça, o amor entre todos, e tem o maior ápice da pregação de Jesus, que é a partilha. Não existe ato maior de amor, como também não existe ensinamento maior para mostrar o que é a vida em comunidade. Como eu vou poder viver em comunidade, como eu vou poder ser alguém se eu não ouvir o que nosso mestre modelo nos falou? Jesus nos dá o ensinamento, 3 vezes ele faz a partilha do pão e do peixe. E a gente não pode esquecer, Jesus partilhou, não dividiu, porque tudo aquilo que a gente divide, uma hora acaba. Quando a gente partilha, não. Ele vai crescendo, vai se multiplicando, vai seguindo em frente. E isso daí é um dos maiores ensinamentos para essa vida em comunidade, da importância que temos de um por outro. Imaginemos que o Senhor veio nesta manhã, tarde ou noite, alimentar um de nós com pão e com peixe, que pode ser aqui representado pela palavra. E nós simplesmente retermos, parou em nós e não segue adiante. Isso seria dividir, isso se acaba. Mas ele vem nos ensinar que é partilhando com o próximo, e o próximo com o próximo, e assim sucessivamente a gente vai ter uma vida de comunidade, onde um servindo ao outro vai no final estar servindo ao Senhor. A gente vê que quando Jesus caminhava, ele poderia, como Deus que é, chegar e determinar. Mas não foi assim que ele fez. Ele se fez servo, se fez pequeno, caminhou no meio de nós para mostrar a vida em comunidade. Ele poderia chegar e determinar de um alto som, com um brado de voz forte, é assim que será, e assim ele não fez. Ele caminhou, ele falou com todos, ele reuniu todos, ele reunia multidões, e na hora de se seguir em frente, de levar a boa nova, ele escolheu 12 para acompanhá-lo, 12 para dar início. A gente pode aqui olhar como um exemplo da formação da igreja, A igreja que vem ser um dos maiores princípios de comunidade, porque a igreja, ela é comunidade de comunidades. As várias comunidades, como diz o nosso amado Papa, que se formam dentro da igreja, formando uma célula só, uma grande célula que é a igreja, que é a célula do amor maior. A gente não pode deixar de lembrar que em Pentecoste, a igreja foi confirmada, porque até ali o homem caminhava com Jesus, Jesus falava com eles, e nos primeiros momentos de distância, vacilavam e voltavam atrás. Muito semelhante com coisas que a gente tem visto hoje em dia, O homem vai, se encontra com Deus, caminha com o Senhor, mas se por algum motivo ele se afasta um pouco, ele tem tendência a cair. Está aí o grande exemplo que o Senhor nos deixou da necessidade de viver em comunidade.
Mas ali ele não quis nos deixar só. Ele nos deu o Espírito Santo para caminhar conosco, para continuar conosco, nos impulsionar, nos levar adiante e não permitir que a gente, na nossa fraqueza humana, na nossa concupiscência, nas nossas mazelas presas, nos levassem à derrota. Nós precisamos estar sempre juntos. Quer ver um grande exemplo disso? Quando Jesus falou e ordenou que eles ficassem reunidos e esperando, na primeira aparição que ele fez, um não estava presente, um não viu a presença do Senhor, que foi Tomé. Vocês conhecem essa passagem. E Tomé não acreditou. Precisou, numa segunda vez, o Senhor chegar e mandar que ele tocasse. A primeira vez, ele não viveu a comunidade. Tomé estava longe, afastado, não podia viver a comunidade, não podia compreender. Somente quando vivendo junto é que ele compreendeu do que isso era necessário. Porque um grande exemplo, quando se forma a comunidade, as primeiras comunidades existentes, a primeira igreja, a que a gente chama de igreja primitiva, a gente vai ver uma passagem que tem em Atos 2, que fala sobre as virtudes dos primeiros cristãos. É no momento onde todos eles externavam para os demais. Eles estavam cercados de judeus e de demais povos, mas que olhavam para eles e diziam: nossa, como eles se amam. E isso é que contagiou, é outra grande marca que Jesus nos deixou. Não é somente a palavra dita, mas acima de tudo a palavra testemunhada, a palavra exemplificada, ser um espelho que caminha mostrando e refletindo aquele que é o nosso mestre e modelo. Porque muita gente na atualidade, né, dentro da igreja, dentro das nossas comunidades de grupos de oração, dentro de bairros, a gente vê às vezes as pessoas sendo chamadas, delegadas a fazerem alguma atividade e a grande maioria não se acha capaz. Ele pega e diz: não, isso não dá para mim, eu não sei fazer. Pois bem, meu irmão, o Senhor, em 1 Coríntios 12, vai nos dizer, né, sobre a diversidade de dons dos serviços e os dons comunitários. Nós não podemos esquecer que o Senhor falou que todos nós formamos o corpo da igreja, onde Cristo é a cabeça. Por isso que a nossa igreja é santa e pecadora. Santa porque Cristo é a cabeça, pecadora por causa de cada um de nós. Mas acima de tudo, nós não podemos nos negar. É claro que cada um tem a sua capacidade individual, mas não é isso que o Senhor olha. Ele olha e forma cada um de nós como parte de um mesmo corpo. Um corpo humano, ele tem cabeça, tem olhos, cabelo, dedo mindinho, órgãos internos, músculos, uma infinidade de possibilidades aqui que nós poderíamos relacionar. E é assim que o Senhor faz com o corpo da igreja, que somos cada um de nós. Talvez um tenha um dom da oração, outro tem o dom da paciência, outro tem o dom da inteligência, outro tem o dom da simpatia, da alegria, da paz, do amor, da sinceridade, fidelidade. Vários dons, várias possibilidades, e cada um pode se encaixar nisso, e é para isso que nós somos chamados. Nunca se considere um incapaz, uma pessoa que não tem como fazer parte do corpo, porque nós somos partes desse corpo, porque o Senhor nos disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele estará no meio. A nossa igreja, ela é viva, porque ela é viva nos fiéis. Em 1 Timóteo 3,15, tem uma marca que fica muito forte nisso, que diz que a igreja é viva, eficaz no testemunho dos seus fiéis, naqueles que vivem a verdade. Poderíamos aqui estar falando historinhas bonitas, fazer palavras mirabolantes, mas e se não fosse verdade? Isso cairia por terra, não teria efeito. O que nós precisamos é transmitir a verdade, porque Jesus convenceu não somente porque era Deus, mas porque testemunhava, era exemplo, e exemplo maior não teve quem deu, de dedicação, de empenho, de verdade e, acima de tudo, transparência. Mas é muito comum a gente ver as pessoas receberem esse fogo abrasador através de um encontro, de um retiro, através de um curso de formação. Aí começa a frequentar a igreja e se acha autossuficiente. Eu já sou o dono de tudo, eu já sou o bambambam, eu já estou
assim com Deus. Então não preciso mais estar presente. Aí é que nós nos enganamos. Porque nós precisamos ser como aquele braseiro. Sabe quando a gente vai fazer aquele churrasco? A gente junta aquele monte de carvão, toca fogo nele, quando ele incendeia, um do lado do outro, aquilo embrasa e vira um fogo que tudo que botar ali queima, assa, pega fogo. E a gente de repente olha no meio daquele braseiro, pega uma brasa daquela de carvão, que está fumegando, vermelha. Você tira ela e coloca aqui do lado. Ela vai continuar quente, mas porém sozinha, ela vai esfriando, esfriando, esfriando e se apaga. E nesta hora, ela se torna apenas um toco de carvão, que só serve para sujar, não serve para nada. Mas se você pegar ele e colocar no braseiro, novamente ele se incendeia. E assim somos nós chamados para viver essa vida em comunidade. Sozinho não dá, nós precisamos estar juntos, unidos. Porque, como eu falei no início, a nossa igreja, ela é comunidade de comunidade. Somos chamados a ser a família de Deus. A construção do corpo de Deus. O corpo de Deus é o corpo da igreja que ele escolheu. Se a gente fosse analisar, né, quando em cima de Pedro o Senhor edificou a igreja, havia necessidade? Talvez não, se pensássemos com pensamento divino. Mas ele, sabendo que nós somos humanos com as nossas fraquezas e falhas, ele criou a igreja para nos ajudar a viver juntos, próximos, em comunidade. E vivendo em comunidade, podermos partilhar, ajudar, auxiliar, edificar, levantar, impulsionar o próximo. Esse é o papel de toda a igreja. E a igreja somos todos nós. Igreja é comunidade. Igreja não é somente o padre, o bispo, o coroinha. Igreja não é somente diáconos, presbíteros e tantas pessoas que fazem parte do clero. A igreja é formada por nós, leigos, que fazemos parte desse corpo e precisamos ser um único corpo, com vários membros. Cada um tem a sua função e juntos a gente consegue coordenar. Já imaginou o nosso corpo se cada um puxasse para um lado? Na hora que a gente fosse nos alimentar, na hora que nós pegássemos o alimento, o pé chutasse a mão, o olho fechasse, a boca não abrisse, a boca não liberasse o paladar, nós não teríamos coordenação, nós íamos ficar completamente perdidos, sem rumo, sem direção. E nesse equilíbrio é que está a vida em comunidade. É nesse equilíbrio que nós vamos ver e fazer a comunidade crescer enquanto igreja. Porque vivendo a verdade, ela vai trazer paz. A igreja é a comunidade de comunidades. E tem uma parte que eu acho muito bacana e interessante, quando a gente coloca os pilares, né? Quando a gente vai montar uma igreja, o Senhor veio e chamou Pedro. Pedro, tu és Cefa, tu és pedra, em cima de ti edificarei a minha igreja. Mas de outro lado, ele foi lá e resgatou Paulo, que através da sua conversão transformou e veio trazer. Enquanto Pedro levava para os judeus, Paulo levava para os gentios, levava para o mundo, levava a palavra da boa nova adiante. E juntamente com Tiago e João formam os pilares da igreja, que hoje são chamados, eu, você, para também ser uma coluna da igreja e fazer parte dessa comunidade. Igreja é comunidade de comunidade. Igreja sou eu, é você, junto com o Senhor. Amém, irmãos? Vocês prestaram atenção no que o nosso irmão Marcelão falou sobre comunidade, igreja? Se o Senhor é a cabeça da igreja, que tipo de membro da igreja você é? Que tipo de membro você é dentro da sua casa? Será que depois de hoje, a gente ouvindo que é a comunidade, nós não podemos melhorar em alguma coisa? Pois eu deixo aqui uma dica. Quem não vive para servir, infelizmente, não servem para viver. Fiquem todos com Deus.